pessoal, boa tarde então. Estamos aqui na nossa penúltima aula de Laboratório de Teoria de Controle, ok? Diferentemente do que eu fiz em G1, eu vou começar aqui explicando logo a prática que a gente tem para essa atividade de hoje. Vou falar também, tá? Antes que as pessoas fiquem, vou falar sobre a correção do trabalho, vou falar sobre a correção do segundo relatório e sobre a prova. Só que eu vou ver se... Vou inverter a ordem aqui da sequência, começando pela explicação da prática e deixando esses 3 tópicos aí por último, para ver se as pessoas acabam de chegar, porque só tem metade da turma aqui online por enquanto, ok? Só 7 pessoas, então vou dar prazo aí e ver se a turma chega, para depois ficar ciente dos avisos, recados, como é que as coisas vão proceder aí, ok? Bom, então, deixa eu separar guia prática 6. Conforme estava previsto aí no nosso cronograma, o objetivo dessa prática de hoje é o projeto de controladores por realimentação de estados, ok? Então, o objetivo é projetar um controlador por realimentação de estados, posteriormente alterar esse controlador fazendo a inclusão de um integrador ali do sinal de erro, que seria o equivalente aí a gente aumentar o estado do sistema, tá aumentando o estado do sistema, né? Colocando um estado aí que é a integração do erro. Basicamente isso que a gente faz. Bom, esse material aqui, a parte teórica, é a parte teórica da prática já montada pelo Luiz Felipe, isso eu estou aproveitando. Então, o que ele faz aqui? Ele faz uma breve revisão sobre essa questão da realimentação de estados com integração do sinal de erro, ok? Que eu imagino que vocês estão vendo isso aí com o Walter em teoria, pelo que o pessoal de G1 me falou. Então, ele começa aqui a descrição de teoria fazendo a comparação entre o controle clássico e o controle moderno, diferenças entre um tipo de controle e outro, tá? Inclusive, isso daqui foi confusão para algumas pessoas no trabalho. Teve gente tratando do sistema de tanque lá no trabalho como se ele tivesse no tempo as respostas no tempo, mas com todo o seu equacionamento no espaço da frequência. Então, teve gente que fez uma confusão nisso daí. Teve pessoas, aliás. Bom, então ele fala aqui sobre quais são os critérios que devem ser observados para a alocação de polos. Entra com a questão da controlabilidade, ok? Que você faz a análise da matriz, dessa matriz C aqui, de controlabilidade, que é a matriz B e a matriz A, né? E os produtos relativos que a gente tem ali entre uma e outra. Passa para o projeto do controlador por alocação de polos, em que busca-se definir os polos de malha fechada para esse sistema aqui, o A-BK, ok? Em que caia um ganho, e esse ganho obrigatoriamente faz com que o sistema em malha fechada apresente a dinâmica que você definiu, que você projetou. Bom, além disso, ele entra aqui na questão do problema de rastreamento e eliminação de perturbação, porque isso indiretamente está aqui nesse sistema com integração, ok? E entra por um quesito que eu não vou trabalhar na prática, que é qual? A questão de observador de estado. Acho que vocês já estão muito sobrecarregados aí de atividade para ficar querendo passar por tudo. Então, eu deixei a teoria, mas a prática em si, vocês não terão que fazer o cálculo, o projeto de observador, ok? Vocês farão apenas vocês irão considerar na prática que todos os estados do sistema são mensuráveis e estão disponíveis. O observador de estados, eu não sei se o Walter já falou sobre isso, que eu não acompanhei a aula dele aí, eu não sei se ele já falou, se ele já chegou nesse ponto. Não falou ainda não. Pois é, então só para se ter uma ideia, a questão de você ter que projetar um observador de estado, você utiliza dessa técnica, você utiliza dessa ferramenta quando você não tem acesso ao estado.
A sua lei de controle agora, ela não depende mais único e exclusivamente da saída do seu sistema. Ela depende agora, ela é projetada para os estados do seu sistema. Então, se o seu sistema tem 3 estados, x1, x2, x3, você vai precisar de fazer a medição de x1, x2 e x3 para poder implementar uma lei de controle por realimentação de estados, ok? Só que, em algumas situações, alguns processos reais, não é possível fazer a aquisição, não é viável fazer a aquisição de todos esses estados. Quais são os motivos disso? Motivo 1. Muitas vezes o seu processo fisicamente não permite que você vá lá e coloque um sensor. Por exemplo, um alto forno. Você precisa de medir a temperatura do gusa que está saindo lá do alto forno. Não dá para ir lá e colocar um sensor simplesmente. Ok? Isso é só um exemplo, tá, gente? Você pode ter outras situações aí que não é possível medir porque você não consegue pegar a variável em si que você quer. Ela não está disponível fisicamente ali. Ela é uma variável interna do seu processo que você não consegue ter acesso físico a ela mesmo. Bom, outro problema que você pode ter que torna inviável essa questão de você fazer a realimentação por estados é a questão de custo. Porque se você está medindo estados, o seu sistema ele tem mais estados, você vai gastar mais sensores. Se está gastando mais sensores, você está colocando mais custo nesse seu processo. Dependendo da variável que você vai medir, sensor é uma coisa cara. Então, a maneira de driblar isso daí seria com um projeto de um observador de estados. Por quê? Fisicamente eu não tenho como colocar, ou o meu sensor custa muito caro, então eu vou estimar a resposta que esse sensor daria, entendeu? Então você consegue ter uma realimentação de estados e utilizar esses estados observados na sua malha de controle para você poder estar realimentando ali o seu controlador. Então, essa parte sobre o observador, vocês não têm que implementar nada disso na atividade que eu estou propondo aqui no laboratório. Diferentemente da realimentação de estados, que a gente precisa de verificar se o sistema é controlável, que a gente analisa lá a controlabilidade do sistema, aqui na projeto de observadores a gente precisa de saber se o sistema tem independência linear suficiente para que eu consiga observar esses estados que eu quero estimar. Então, por isso surge essa propriedade aí de observabilidade. Ok? Isso aqui, essas observabilidade e controlabilidade são assuntos aí que já foi passado, correto? Professor, que assunto da observabilidade? Isso, vocês já viram esse conceito aí ao longo da disciplina? Observabilidade e controlabilidade? Isso já passou. Então, ele só citou, mas só que vai entrar um pouco mais a fundo, se eu não me engano, nessa próxima aula. Porque ele começou a dar espaço de estados, falou do ganho, né, da matriz e tal, mas só que ele não entrou na parte de integrador e nem especificamente da observabilidade e controlabilidade. Eu acho que vai ser nessa próxima aula de amanhã. Ótimo, mas vocês já ouviram pelo menos a palavra, né? Então, Sim, ele falou por alto, explicou o que é. Beleza. Então, essas são propriedades utilizadas nesses projetos aí. Bom, aqui aí continua falando sobre essa questão de observador. Vamos chegar lá embaixo nos comandos que a gente tem. A biblioteca Python que vocês estão utilizando, ela tem esses comandos já implementados, assim como o MATLAB também tem. Quais são esses comandos? Você tem aquele ctrb dentro da biblioteca, que ele já faz, você só informa qual é a matriz A, qual é a matriz C, e ele vai verificar se a controlabilidade é a matriz A e o vetor B, se esse par AB é controlável. O OBSV, ok, é uma outra função em que você informa a matriz A e o vetor C de saída ali do seu espaço de estados, e ele já te retorna o ranking dessa matriz. Então, essa questão de independência linear, você vai poder verificar se o sistema vai ser observável ou não. Bom, assim como no MATLAB, também
No Python, eu não listei ela aqui na prática, mas ele tem aquela função para conversão automática de função de transferência para representação em espaço de estado, que é aquele TF2SS, ok? Então, vocês podem utilizar essa função também para fazer a obtenção direta, essa conversão aí de função de transferência para espaço de estado. E, além disso, ele dá 2 métodos diferentes para fazer a alocação de polo. O que você passa nesses 2 métodos? Lógico, internamente é diferente, mas você vai informar a matriz, o par controlável, AB, e os polos que você quer alocar de malha fechada. Então, quais são os polos de malha fechada que você deseja? Feito isso, ele te retorna o ganho K. Então, ele resolve o sistema não linear, o sistema linear, desculpa, ele resolve o sistema linear e retorna o ganho K automaticamente para vocês. Cadê ele aqui, ó? O ganho K, tá até marcado aqui, ó, na equação 6. Então, ele te retorna esse vetor. Com isso, você consegue garantir que a sua malha fechada ali, que vai ser o A menos BK, tenha a dinâmica que você está desejando ali, que foi especificado. Ok? Bom, o que nós vamos fazer na prática de hoje? A prática de hoje ela já está direcionada para facilitar a vida de vocês no trabalho parte 2. Bom, então vocês vão trabalhar aqui, né, nessa última prática com os tanques acoplados, ok? O que vocês vão poder eliminar aqui que vocês não precisam de fazer para a prática? Não precisa de ter inclusão de ruído. Vocês podem ir lá e comentar aquela... Tira a dinâmica daquele código que vocês fizeram, excluindo o ruído. Pode trabalhar com as medidas suas limpas, ok? Nós estamos trabalhando aqui com simulação. Na prática, nós estamos trabalhando com simulação. Então, você pode considerar aquela dinâmica já do trabalho 1, dos tanques acoplados, em que vocês vão fazer as seguintes atividades para esse sistema. Primeira coisa é verificar se esse sistema ele é controlável. Então, é verificar a questão da controlabilidade do sistema, ok? No item 2, vocês vão projetar um controlador por realimentação de estados em que eu quero todo mundo, indiferente o ponto de operação, que o sistema tenha a mesma dinâmica de malha fechada. Então, vocês vão alocar esses polos que eu determinei aí, que é o polo de menos 0,35, menos 0,035 e menos 0,05. Então, é essa dinâmica aí que vocês vão colocar para mim. Então, com isso, ó, ao definir a matriz A e B do sistema que vocês estão controlando e definir essa dinâmica que eu estou impondo, ok? Que eu estou impondo essa dinâmica quando eu defino os polos, vocês vão achar um valor de K para cada sistema. Bom, para cada ponto de operação que vocês estão trabalhando. Vão implementar esse controlador agora no sistema, simular a malha de controle fechada e analisar a resposta. O sistema foi ou não foi para onde você queria. Bom, feito isso, vai para o passo 4. O que o passo 4 pede? Nós vamos pegar aquele problema, caso 2 do trabalho, em que o sistema tem uma perturbação, um erro de modelagem, na verdade. No trabalho, esse erro de modelagem, a vazão de saída foi aumentada em 2,5%. Nesse trabalho aqui de prática, vocês aproveitam a mesma dinâmica que está lá dentro do caso 2, só vai alterar o valor de 2,5% para 5%. Simplesmente isso, já está implementado, já está pronto aí com vocês. Alterou esse valor para 5%, o que vocês vão fazer? Simula novamente o mesmo controlador projetado no item 2 e analisa a resposta. Ok? Por fim, o penúltimo passo ali, que é o item 6, vocês vão alterar o controlador proposto no item 2, porque até então vocês só estão fazendo a realimentação de estado. Então, no caso do tanque acoplado, você está ali realimentando H1 e H2. O que vocês vão fazer agora? Vão entrar com o integrador na malha de controle. Então, vocês vão ter que readequar esse controlador de forma a incluir a ação integral na malha de controle.
Bom, incluiu a malha de controle, volta no sistema alterado e simula novamente para esse novo controlador. Aquele efeito lá da vazão ter sido aumentada, a vazão de saída do tanque 1 ter sido aumentada 5%, fez diferença? Ou não fez diferença? O seu sistema foi para onde você queria ou ele não foi para onde você queria? Faz a análise aí para mim. Lembrando sempre de comentar, de comparar e comentar os resultados obtidos aí nos itens anteriores. Ok? Em relação à prática, dúvidas? Bom, ninguém manifestou, então imagino que não. O pessoal não vai chegar mais, então vou falar agora sobre o restante. Só pra. É que na teoria ali tá escrito que é pra usar o o A menos B vezes K, né? Então é pra usar o place mesmo ou pode usar o Ackermann, tanto faz? Pra mim, tanto faz, Cauê. Então, beleza. O método aí não vai fazer diferença, não. Você chegou num carro, pôs lá, fechou a malha e simulou. Não vai fazer diferença, não. Então, tá bom. Eu tinha uma dúvida da última prática. Não sei se faz agora ou você quer primeiro das notícias, daí depois eu pergunto. Pode falar já. O Felipe já tinha feito uma, pode fazer também. Deixa eu abrir aqui ó, o guia rapidinho. Mas eu tive uma dificuldade na verdade, não é exatamente da prática, mas é como ela se relaciona com o trabalho final, sabe? Porque o método de Ziegler-Nichols, você não escolhe um tempo, né, de acomodação nem nada. Eu poderia usar isso no trabalho final, mesmo assim, porque eu não tô. É um método de fazer um P&D, né? Mas aí eu não tô escolhendo as características de desempenho, sabe? Mas é válido? O Cauê, da minha parte, sim. O que vai depender é como você vai fazer essa análise, como você vai relacionar esse controlador com as suas especificações. Na sua discussão de texto. Para mim, não teria problema nenhum quanto a isso. Então, vamos falar, por exemplo, você faz um controlador que via o método de Ziegler-Nichols, ok? Não interessa qual controlador, PI, PID ou PD. E ele não consegue atender as especificações que você está requerendo ali de projeto, as especificações de projeto. Sim. Isso para mim não seria problema nenhum, desde que o método esteja sendo usado corretamente, não tem problema nenhum. Tá. Você teria que justificar o porquê que isso não está sendo alcançado, ok? Por que esse método não consegue atender, então você teria que ter um parágrafo ali, ó, você teria que explicar isso no texto. Tá. Agora, seria bom você conversar amanhã com o Walter e colocar essa questão para ele. Para mim, não tem problema, mas vai ser uma avaliação única. Então, como que eles vão olhar isso do lado de lá na parte da teoria? Então, é bom que você confirme isso com ele amanhã, se possível, já que você tem encontro com ele amanhã de manhã. Sim. E eu posso, no trabalho final, filtrar? Eu devo filtrar? Porque na parte 1 eu não filtrei, mas eu não sei se precisa filtrar o sinal. Como é que... Em relação a isso, é porque eu fiquei na dúvida. Não tem restrição nenhuma quanto a isso daí. Se você achar necessário filtrar, você pode colocar filtro. Tá. Tudo bem, então. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, Cauê. Pessoal, então fazendo um parecer geral aí sobre a questão dos trabalhos e relatório. O trabalho parte 1 está corrigido. Na verdade, faltam 2 trabalhos aqui da turma para eu finalizar, ok? A correção. Finalizo isso hoje. Não vou retornar de imediato a nota para vocês, porque eu pedi uma reunião com coordenação de curso, com os representantes do DA, com o representante, o discente que está representando a graduação nessa comissão de ensino remoto. Por quê? Conforme eu disse lá atrás, o uso do barema está prejudicando todo mundo. Parte dessas pessoas aí, dos representantes dos discentes, tanto no DA quanto na comissão, estão requerendo a questão do uso do barema, só que está inviável.
Eu tenho trabalhos aqui que na minha correção o sujeito está tirando 17,5 pontos. Quando eu faço a aplicação do baremo, o sujeito tira 2 pontos. Ok? Então, não há viabilidade, como eu disse lá atrás. Não é algo viável, não é algo didático. Só que antes de devolver essas notas para vocês, o DA e a comissão do ensino remoto, pelo seu representante da graduação, vai ter que tomar um posicionamento sobre a questão do uso ou não desse barema. Porque por parte deles está ocorrendo uma pressão para uso desse sistema de avaliação que não é favorável ao aluno. Então eu vou deixar claro isso para vocês que as correções estão finalizadas. Eu já solicitei ao coordenador de curso, o Lúcio, uma reunião envolvendo coordenador de eixo, envolvendo chefe de departamento, envolvendo o setor de pedagogia do Cefet e envolvendo esses representantes que eu citei aqui. Ok? Porque eles estão pedindo uma coisa que está prejudicando todos os alunos, tanto de G1 quanto G2. Vou falar por G2, não vou falar por G1 porque eu não terminei, faltam 2 trabalhos para eu terminar a correção, mas dos trabalhos de G2, os 25% de texto todo mundo zerou, quando eu aplico o barema que foi solicitado. Ok? E enquanto, além de contar com outros problemas, você vê que um trabalho bom que está com 17,5 pontos, quando você aplica o barema, o sujeito vai para 2 pontos. Isso não é o meu objetivo, eu acho que a avaliação não é feita dessa forma, a ferro e fogo. A coisa tem que ser feita de uma forma mais ampla do que simplesmente essa aplicação de certo ou errado, tá? Lógico que há diferenças, tá bom? Só para depois não falar assim que eu fiz coisa errada e você não está considerando. Há diferença entre certos e errados. Há coisas que o cara fez um comentário, pensou em termos de técnica de controle, o pensamento está correto. Ele não errou técnica de projeto de controlador. Ele soube especificar a malha fechada, como que o sistema tem que comportar na malha fechada. Então, se ele fez tudo isso e está cometendo os erros pequenos, tudo que está lá sendo solicitado na prática, ok, eu estou apontando para todo mundo, erro por erro, de onde ele teve, onde ele não teve, e por aí vai. Então, vamos esperar aí, porque há sim uma diferença, há tipos diferentes entre certo e errado, e como eu disse, processo de avaliação não é um negócio simples de se fazer. Tem que olhar todo o contexto do trabalho individual de cada um de vocês, de cada dupla. A correção que eu aplico para uma pessoa não é a mesma correção que eu vou aplicar para outra, do ponto de vista que são pessoas diferentes, vocês têm uma liberdade enorme para especificar os controladores, então tem que olhar a questão da parte técnica. Cada um está fazendo uma coisa diferente. Agora, desde que a técnica esteja sendo aplicada corretamente, aí estou avaliando ali dentro do que é pedido, o que foi feito e o que não foi feito, tá bom? Só em relação a isso. Então, assim que eu tiver um retorno do coordenador de curso, eu já vou disparar essas notas. Da minha parte está pronto. Estou aguardando a coordenação de curso para divulgar, porque vocês estão sendo duramente prejudicados. Bom, sobre a questão da prova. A questão da prova, deixa eu abrir ela aqui, deixa eu só localizar e abrir para eu poder fazer alguns comentários sobre a prova. Bom, só um minutinho que eu tô me caçando aqui, que eu tô perdido. Espera aí, achei onde eu tô, deixa eu voltar. Prova, tá aqui, então. Pessoal, a prova. Primeira coisa, preocupação com essa prova. A correção dessa prova não tem certo, não tem errado. Qualquer um de vocês pode propor as mais diferentes soluções para o problema que foi apresentado aqui. Esse problema, sim, é um problema real, um problema multidisciplinar. Então, vocês tiveram que dar atenção a uma eletrônica, tiveram que dar atenção em sinal de controle. Houve gente aqui na sala patinando em coisa que eu não esperava que fosse patinar, em partes, devido a esse ensino de remoto, ok? Lá embaixo, eu vou descer aqui na imagem,
na resposta gráfica que a gente tem aqui, a primeira coisa que vocês deveriam perceber é que o método até então utilizado, que é o método da resposta ao degrau de 3 parâmetros, ele não pode ser aplicado nesse sistema. Ok? Por quê? Porque a gente não tem uma entrada degrau aqui. Apesar de eu ter o meu sinal de controle variando entre o máximo e o mínimo, ele não está permanecendo lá constantemente para eu poder conseguir perceber a dinâmica do meu sistema alterando. Então, eu não estou deixando a minha resistência ligada em 100% até que meu sistema mude. O sistema ali está recebendo, na verdade, pulsos de sinal de controle. Esse sinal de controle que vocês estão vendo aí, ele está bem próximo de um estilo de estimulação, de excitação de sistema para modelagem, para identificação, que é chamado PRBS. Eu até coloquei um material disso no CIGAR, sobre isso. Então, essa era uma das opções para quem optasse por modelar o sistema. De novo, não tem certo, não tem errado. Teve gente, ok, que levantou o seguinte apontamento, que a temperatura inicial ali do sistema, ela estava aumentando enquanto meu sinal de controle estava desligado. Mas ninguém me perguntou por que isso acontece. Tá? Apesar de ter apontado, o apontamento foi mais como uma acusação do que como uma dúvida. Então, como não foi dúvida, não veio pergunta, eu não respondi. Mas o que acontece ali? Acontece o seguinte, você está dentro de uma empresa farmacêutica. O ambiente onde você está fazendo a medicação, ele é um ambiente todo controlado, tanto dentro da máquina quanto fora da máquina. Então, você tem um controle biológico, um controle sanitário enorme dentro da indústria farmacêutica. Ok? Então, você controla desde temperatura, a circulação de pessoas, a tudo. O que acontece lá dentro? Dentro da empresa, você trabalha com ar-condicionado. Então, o sujeito está lá na máquina, mas ele está trabalhando com ar-condicionado. Ok? O ar que está entrando na máquina não é o ar interno do galpão. Não é o ar interno. É o ar externo do ambiente. Então, você está buscando isso lá fora no ambiente, por cima do telhado. É de lá que está vindo esse ar. Então, a chance de se ter uma variação de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno é super grande. Por isso que ocorre, ok? Essa variação de temperatura inicial ali antes de se aplicar o sinal de controle. De novo, ninguém perguntou, mas também não há motivo, de novo, de ser certo ou de ser errado. Se você viu isso e não tinha informação para fazer essa argumentação que eu estou dando aqui agora, você poderia ter perguntado. Se você não perguntou, você poderia fazer totalmente a sua proposta, talvez conseguir um modelo desses dados, ou falar que não dava para usar os modelos desses dados. Se quisesse, podia apresentar um outro modelo de sistema térmico, que vai ser um sistema de primeira ordem com atraso constante de tempo muito grande, ok? O sistema é lento. E a partir de um outro modelo que não tem nada a ver com o processo, poderia se propor estabelecer métodos para o contratante aqui no caso. Então você tinha várias formas diferentes de fazer isso. Lógico que, indiferente o caminho que você adote, você teria que ter aí sempre justificativas técnicas. Bom, sobre correção, tá bom? Como que vai funcionar aqui a correção? A correção vai ser feita da seguinte forma. Eu vou dar uma passada geral nas provas, ver o que cada dupla ou cada indivíduo, para quem fez individual, não sei se alguém fez individual, não consegui abrir ainda as provas. Vou dar uma passada, vou selecionar as 3 melhores propostas. Uma vez que as 3 melhores propostas tiver, eu vou pontuá-las comparando uma com a outra. Feito isso, então a proposta A, B e C, que foram as 3 melhores, vou fazer a média dessas notas.
A média dessas notas vira um padrão de normalização para as demais. Então, se sua proposta for a melhor, você vai ter 100% na prova. E a sua prova passa a ser parâmetros para as demais. Só que eu não estou privilegiando uma pessoa, tá? Eu não estou pegando a melhor das melhores. Eu estou pegando as 3 melhores. Por isso de se fazer uma média. Que aí a gente dilui esse processo. Eu não faço ideia do que foi feito. Não faço ideia do que vocês conseguiram pensar nessas propostas. Então eu vou ver a linha de pensamento de cada dupla ou de cada pessoa aqui no caso, para então fazer uma normalização das notas. Com base nessas 3, aí monta-se uma distribuição de pontos e vai fazendo por comparação o que um propôs, o que o outro não propôs. Se o outro propôs alguma coisa que não está naquela proposta, o quanto que isso impacta na proposta, no que foi entregue ao cliente final e por aí vai. Então não é para se preocupar com a correção essa questão de certo ou errado. Não tem certo ou errado numericamente falando, né? Não tem nada de certo ou errado numericamente, né, nessa questão aqui de prova. Então vocês não tinham que chegar no modelo A, ou não tinham que chegar no modelo B, ou não tinham que fazer não sei o quê. Vocês tinham várias opções. Dentre as opções que vocês tinham esse caminho aberto para se tomar decisões, eu vou selecionar as 3 melhores soluções e a partir disso, de ver até onde o grupo de alunos conseguiu chegar, fazer uma redistribuição para os demais alunos. Combinado assim? Pessoal, é isso. Semana que vem é a nossa última aula de laboratório em si. Tá? Lembrando que é somente plantão de dúvidas, não tem explicação, não tem nada. Se alguém tiver dúvida, me chama. No mais, vocês estão dispensados. Gostaria de ter uma conversa particular com Carla, Marcela. Marcos era pro Bernardo e a Esther participar também, mas eles não estão aí. Então, vocês 3, Marcos, Marcela e Carla. Ok? Se puder ficar aí depois que o pessoal sair da turma, só para me dar um indicativo para vocês. Turma, no mais, vocês estão liberados aí. Abraço, até semana que vem.